Bom, Bruno, ou de novo, Felipe. Seguinte, deixa eu pegar aqui, meu. Ó, o que que a gente tem no método da casca? O, como é que a gente calcula o volume usando o método da casca cilíndrica? A fórmula em si, ela vai ser 2π vezes o raio do cilindro, certo? Vezes a altura desse cilindro. A dificuldade, eu imagino que está justamente, quer dizer, a dificuldade é justamente achar esses dois valores, né? Porque a partir do momento em que eu acho esses dois valores, resolver a integral teria que ser o menor dos nossos problemas, concorda? Concordo. Essa integral pode ser tanto em x como pode ser em y. Vai ser em uma ou na outra, certo? E obviamente que eu vou ter que integrar isso dentro de um intervalo. Então, eu posso fazer essa integral em uma dessas duas. Vou deixar assim, vai. Ou vai ser dx, ou vai ser dy. Eu vou integrar em uma ou na outra variável. Então, eu acho que para entender casca cilíndrica, a primeira coisa que a gente precisa, assim, para entender não, para resolver o exercício sem ter perigo de errar completamente, a primeira coisa é justamente definir qual é a dependência desse negócio, entendeu? Como é que eu trato essa questão da dependência? Se eu faço em X ou se eu faço em Y. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma, uma região que eu vou girar, então, imagina que eu tenho aqui, sei lá, pegar uma região aqui, assim, qualquer. Eu vou pegar essa região aqui e eu vou girar essa região em torno do eixo Y, tá bom? Ao fazer isso, ao girar essa região em torno do eixo Y, você concorda que ela vai espelhar aqui assim, ó, Sim, vai espelhar. certo? Eu vou ter essa região espelhada aqui. Então, isso vai me dar um sólido, certo? Porque ele vai girar, ele vai estar girando aqui assim e lá atrás, certo? É, deixa eu só fazer um outro desenho para ficar mais claro o que eu estou querendo mostrar para você. Peraí, vou fazer aqui. Ah, vou pegar aqui o eixo, vou fazer ele menor. Ó, ah, tô pensando um jeito mais didático de mostrar isso que eu quero falar para você. Tá, vou pegar o exercício da prova mesmo, vai. Ó, imagina que eu tenho isso aqui, essa região aqui. Aí eu vou girar essa região. Deixa eu só aumentar isso aqui. Então eu vou girar isso aqui em torno desse eixo aqui. Foi, foi do eixo Y que a gente girou na prova, mas eu vou fazer com os dois eixos para você entender o que eu estou querendo dizer. Então, ó, quando a gente gira, a gente tem essa região aqui, certo? Então, é esse sólido que a gente vai obter. É isso aqui girado, tá bom?
Tá bom. Tá? Vai falando comigo para eu saber que você está me acompanhando, por favor. Então, o que que acontece? Nesse sólido, agora eu lembrei, no exercício a gente fez girar aqui, mas aqui eu estou girando no Y. Nesse sólido que vai aparecer aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Se essa reta aqui, que eu vou pintar de amarelo, se ela girar, ela vai parar aqui, certo? Se eu não tivesse esse lado de cá, se eu não tivesse essa parte, você concorda que essa reta girando me daria um cone? Sim, daria um cone. Certo? Eu vou Certo. tentar minimamente desenhar aqui o cone para gente, para você tentar enxergar o sólido construído, para a gente poder entender que cilindro é esse, porque eu acho que a dificuldade maior está em entender o cilindro. Então, ó, o cone é esse cara aqui, ó. Eu vou dar uma, tá vendo? É esse cara aqui, ó. Essa é a parte de dentro do sólido, tudo bem? Tudo bem. Eu vou tentar agora mostrar aqui, ó, essa parte de fora. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Essa parte de fora, aqui, ó, ela também gira, certo? Ela também vem para fora aqui, assim, ó. E ela fica em cima da amarela, concorda? Concordo. A parte externa, sim. Isso, ó, ela vai cobrir aqui, ó. Essa é a parte que forma o meu sólido, certo? Deixa eu só. Eu quero fazer um negócio para ver se eu consigo te mostrar o que eu estou querendo que você entenda. Então veja, ó, essa daqui é a parte de fora, de dentro, essa é a parte de fora, tudo bem? Então eu tenho uma, um paraboloide por fora e um cone lá dentro, ok? Ok. Como se fosse uma tigela, né, professor? Isso. É como se fosse uma tigela, só que a Uhum. parte de dentro da tigela, ela é um cone. Certo. Fechou? Aí, ó, o que que acontece? Então, ó, essa é a parte de dentro, essa é a parte de fora. O que a gente precisa enxergar aqui, e é isso que eu estou tentando ver se eu consigo mostrar para você, é que entre uma e outra, entre a parte de dentro e a parte de fora, eu preciso desenhar um cilindro, ok? Ok. O cilindro que eu vou desenhar, ele tem que ser assim, ó. Ele vai ter que ser alguma coisa assim, ó. Ó. Ele vai lá atrás e ele desce até essa parte de baixo aqui, ó. Deixa eu fazer só um pouquinho, peraí. Então, eu vou pegar um pouquinho mais para cá, ó. Eu tenho isso aqui. A minha esperança, Felipe, é que se eu conseguir fazer com que você entenda como é que esse cilindro ele é feito, você vai conseguir fazer isso para qualquer exercício, entendeu? Entendi. Então, ó, eu tenho esse cilindro aqui. Ó, esse é o cilindro que eu obtenho.
Tá bom? Tá bom. Eu vou dar uma. Eu sou enjoado, eu vou fazer uma frescurinha aqui. Ó, então, essa a ideia de pintar aqui é só para poder tentar dar um pouco de volume para ficar fácil de explicar o que eu estou querendo. Não sei se eu vou conseguir, tá? Então, ó, esse aqui, ó, é o cilindro que a gente desenha, que a gente tem que encontrar no sólido para poder fazer o método da casca, entendeu? Entendi. Aí, o que é importante nesse cilindro? Eu preciso de identificar nesse cilindro duas coisas que está dizendo aqui na fórmula. Eu preciso identificar o raio e eu preciso identificar a altura, certo? É, tá claro para você que isso aqui, ó, é a altura do cilindro, Sim, é a altura. certo? Esse tamanho aqui é a altura. E isso pensando no cilindro rotacionando no eixo Y, ok? E tá claro para você que isso aqui é o raio, Está claro. certo? Esse cara aqui é o raio. Então vejam, ó, esse é o raio do cilindro, beleza? E essa aqui é a altura. Então, a primeira coisa, voltando lá no que eu falei para você sobre a resolução do exercício. Então, vejam, ó, a primeira coisa que eu preciso é identificar ou eu conseguir enxergar essas partes que são o fundo quer dizer, eu consegui tentar identificar o sólido. A partir daí, eu consigo identificar quem é, eu pelo menos preciso tentar identificar quem é o cilindro. E a partir do cilindro eu consigo identificar esses dois elementos, o raio e a altura. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Aí agora eu preciso ver o seguinte: esse raio, observe que esse cilindro, ele vai é, ter tamanhos diferentes à medida em que eu mudo esse ponto de lugar, você concorda? Sim, muda. Se eu pego um ponto mais para cá, eu vou ter um cilindro menor. Se eu pego um ponto mais para lá, eu vou ter um cilindro de raio maior, concorda? Concordo. Então, o raio, ele está variando na mesma direção do x, certo? Eu preciso variar o valor de x para poder mudar o tamanho do raio, concorda? Sim, Isso está bem claro para você? tá claro. Tá. Então, esse raio, ele depende de x ou de y? Depende de X. Ele depende de x, certo? Então, o meu raio depende de x. E quanto ele vale? Para cada valor desse tamanho, para cada valor que eu escolho aqui, quanto vale esse tamanho aqui? X. O próprio x, certo? X. O raio vale o próprio x. Quando é que o raio. Aí agora vem alguns macetezinhos a partir do momento em que a gente entende o que está acontecendo. Se eu estou girando, aí só precisa tomar cuidado para não decorar isso que eu estou falando, mas entender o que está acontecendo. Se eu estou girando em torno do eixo Y
e eu vou usar casca cilíndrica, o meu raio vai depender de X. Não tem como depender de Y, porque o cilindro ele está nessa posição. Então ele vai aumentar, pensando aqui no eixo, né? Você está me vendo aí, né? Pensando que o eixo está aqui, o cilindro ele vai aumentar e diminuir em torno desse eixo, concorda? Concordo. Então, à medida em que para ele poder aumentar e diminuir, quem tem que variar é essa variável aqui e não a variável do eixo, certo? Certo. Então, se eu giro em torno do y, vai depender de x. Tudo isso que eu estou falando para y vai acontecer o inverso se eu girar em torno de x, certo? Certo. Se eu giro em torno de x, o meu cilindro vai estar nessa posição, então ele vai aumentar e diminuir à medida em que o y aumenta e diminui. Então, a primeira coisa que você não pode errar é a dependência dessa integral, porque a partir dela vai ficar mais fácil de você achar todas as informações que você precisa. E eu vou tentar te mostrar que você não precisa desenhar o negócio em 3D, entendeu? Dá para fazer só em 2D e resolver o problema, a partir do momento em que a gente entende o que está acontecendo. Por isso que eu estou tentando te mostrar essa questão da dependência, que é a primeira coisa que eu acho que vale a pena pensar nesse caso. Beleza? Beleza. Então, ó, aí vem a primeira informação. Se eu estou girando em torno do eixo, então, se eu estou girando em torno do eixo, o raio que eu vou ter que escolher aqui, ele vai sempre começar a ser medido a partir do eixo. Então, ou o raio vai ser x, quando eu estou girando em torno do eixo y, ou o raio vai ser y, quando eu estiver girando em torno do eixo x. Ok? Ok. Agora, tem uma questão. Imagine se eu tenho aqui, ó, o eixo Y, o eixo X, e aí eu tenho um outro eixo aqui. Nossa Senhora. Por exemplo, Y igual a 2. Estou fazendo. Aí eu tenho aqui, vou pegar uma figura parecida com aquela, tá? Em torno desse eixo agora. Agora, o meu eixo de rotação não é mais o Y, é um eixo do lado. Você concorda comigo que o raio, nesse caso, vai ser esse cara aqui? Concordo. É o mesmo raio de lá, certo? Vai do eixo Sim, até mesmo, lá. pai. Esse aqui é o raio. Tá ruim essa cor ou não? Dá para ver direito. Dá pra ver direito. Então, veja, esse é o meu raio agora, concorda? Aí, ó, o que que acontece? Daqui até aqui, quanto vale esse tamanho? X, professor. Vale X, maravilha, Felipe. Esse tamanho vale X, certo? Ok? Mas Ok. o que eu quero é só isso aqui. Quanto vale esse tamanho? Ou melhor, quanto vale esse tamanho? Do eixo Y até o eixo. Desculpa, pera aí, eu fiz um vacilo aqui. Isso aqui é x igual a 2, né? Tá bem que eu vi antes. Eu já tô gravando, né? Certo? Isso aqui é x igual a 2. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Espero não ter confundido sua cabeça com essa falha grotesca. Ó, quanto vale esse tamanho? Ó? Do eixo Y até o eixo x igual a 2. Vale 2. Tamanho vale 2, certo? Esse tamanho Certo. vale 2. Esse tamanho inteiro
vale x. Então, quanto vale esse tamanho? X menos 2. Os dois. Então, quanto vale o raio? X menos 2. Os dois. Ok? Então, vejam. Se o eixo de rotação não é o eixo y ou o eixo x, o raio não vai ser mais x e y. Ele vai ser alguma coisa que depende daquele eixo. Efetivamente, em termos de fórmula, vai ser sempre x menos L, onde L é a localização do eixo, entendeu? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Só para eu. Então vamos voltar aqui para nossa para o nosso exercício original. Então veja, a gente já definiu o raio, que é x. A gente encontrou o raio e viu que ele era x. Agora falta definir essa altura, certo? Essa altura depende dessas duas funções, concorda? Sim. Nesse caso, a gente tinha que essa função aqui de cima era y igual a x, e essa função aqui de baixo era y igual a x quadrado, certo? Então a gente tem essa situação aqui, aqui é y igual a x, e aqui é y igual a x quadrado. E isso aqui é a minha altura, que eu vou chamar de h. Quem é h? Quanto vai valer h? Consegue me dizer, não? Ela vai ter que depender de x, certo? Certo de X. Esse tamanho aqui, ó, não é o ponto, esse aqui não é o ponto final, Sim, bom final. aqui não é o ponto inicial. Sim. Para eu definir um segmento, eu não faço o ponto final menos o ponto inicial. X menos X quadrado. Isso, ponto Tá. final, vou até colocar aqui, ó, ponto final menos ponto inicial. Quem é o ponto final? É x. Quem é o ponto inicial? X quadrado. Então essa é a minha altura, que depende de x. Tudo bem ou não? Tudo bem. Então, ó, agora vem a última etapa do processo. A gente não falou isso no começo, mas a interseção, né? Eu tenho as curvas y igual a x, y igual a x quadrado. Eu vou fazer a interseção dessas duas curvas, ou seja, eu vou buscar os pontos onde x é igual a x quadrado. Então, eu vou ter x quadrado menos x igual a zero. Posso pôr o x em evidência. Vou ficar com isso aqui igual a zero. E daqui eu tenho que o x igual a zero, ou o x menos um é igual a zero, o que me dá x igual a um. Então, é aqui no zero e aqui no um. Beleza? Beleza. Agora veja, nós vimos que o raio é o próprio x, que ele depende de x e que ele é o próprio x. Ou seja, à medida em que eu vario o meu x para poder achar tamanhos diferentes de cilindro, é, essa variação de x vai depender de um determinado intervalo, né? Que é onde vai formar a minha região, certo? Certo.
olhando para esse desenho, qual é a variação de x? O x tem que variar de quanto até quanto para eu poder calcular o volume do meu sólido inteiro. O sólido ele gira, ele vem até esse ponto aqui, certo? De 1 até -1. Eu te induzi ao erro. Eu preciso É, confessar isso. tá. Eu fiz isso de propósito, Felipe. Eu não vou pro céu. Eu coloquei esse -1 só para te induzir a você falar que era de -1 até Ah, 1. tá. Juro, eu joguei a isca e você caiu na isca. Mas por que que eu fiz isso? Porque normalmente é isso que. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. É achar que por conta do sólido variar de -1 até 1, o x tem que variar nesse intervalo todo. Mas eu não posso esquecer que eu estou falando de um cilindro que à medida em que eu vario o x, a hora que aumenta aqui, o cilindro ele já aumenta dos dois lados. Percebe ou não? Percebo. Sabe o que eu tô falando? Quando eu tô. Eu não vou conseguir. Ó, aqui está o eixo. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se dá. Aqui na caneta dá. E aqui está o cilindro, tá vendo? À medida que o cilindro se afasta, ele se afasta para todos os lados, certo? Porque é um cilindro. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando eu vou aumentando esse cilindro para poder preencher o sólido todo, eu não preciso me preocupar com os dois lados do sólido. Quando eu falo dois lados, é porque a gente está desenhando em 2D, né? Então, eu não preciso me preocupar com o lado de cá do sólido. Eu só preciso me preocupar com o lado de lá. Faz sentido isso que eu estou falando? Sentido. Então, agora, depois de eu ter te induzido ao erro, propositalmente, qual você acha que vai ser a variação de x? A variação do eixo Y, não? Não, não. Não, O, valo- mas a variável x, ela vai ter que variar de quanto a quanto para eu poder fazer todos os cilindros que eu preciso para calcular o volume. O x não está variando aqui, ó. Essa sim. aqui não é a variação do x. O x não varia horizontalmente aqui, Felipe? Sim, tá variando ali. Isso. Ele precisa variar para valores negativos? Ou será que eu posso começar a variar o x em zero e ir aumentando o Sim, x aqui? são os valores positivos. E de quanto a quanto ele vai ter que variar? De 0 até 1, De zero até um? né? Do final até o inicial, né? Tá. Isso foi uma resposta ou foi uma pergunta? Não, mas essa é a resposta, de 0 a 1. Do De zero final a até o um? inicial. Certo? Aqui, ó, aqui é o ponto inicial do x. Quando x é igual a zero, eu não tenho cilindro. Porque eu tô Sim, numa região aqui que nem sólido eu tenho. À medida em que eu vou. Eu não sei se dá para ver a ponta da caneta aí, mas eu tô nesse ponto. À medida que eu vou aumentando o x, até chegar aqui em um, eu tenho todos os cilindros que eu preciso, certo? Então vejam, eu preciso, primeira coisa, identificar se eu vou integrar em x ou em y. A segunda coisa, eu preciso achar o raio. Depois eu preciso achar a altura. E aí eu preciso achar a variação dessa variável para poder ter todos os cilindros que cobrem o volume todo. Faz sentido isso para você? faz sentido. Então agora, dita para mim
Se isso realmente fez sentido para você, qual é a integral que eu tenho que montar aqui? Intervalo de 0 a 1. 0 até 1, 2π. 2π, O raio x x, vezes a altura, x menos x quadrado. x menos x quadrado. E aí eu integro Em x, em x, certo? certo? Então, essa é a integral que me dá o volume. Ficou mais ou menos claro ou não? Ficou claro. Então agora eu fiz todo esse negócio, coloquei o volume, etc. Coloquei a parte de frente, a parte de trás, para tentar construir quem é esse cilindro. Na prática, na hora de você estudar agora para esse exercício, o que que eu te, o que que eu te indico? Ao invés da gente fazer todos esses desenhos aqui, o que que você precisa fazer efetivamente? Do cilindro, se você entender que o cilindro está em torno do eixo Y, você precisa identificar na sua região, primeiro, quem é a região que está sendo rotacionada. Que no nosso caso é essa região aqui. Aí eu preciso identificar o seguinte: o raio e a altura. Esse é o raio e essa é a altura. Efetivamente, são esses dois desenhos que eu preciso fazer, Felipe. Entendeu? Entendi. Eu não preciso fazer tudo daqueles desenhos, não preciso ser um, um desenhista de mão cheia para fazer aquilo tudo. Não, eu só preciso conseguir desenhar as curvas. E aí eu desenho. Só que eu preciso ter a capacidade, primeiro, de entender o seguinte: se eu estou integrando em relação a y, o meu cilindro varia em x. E aí, o meu raio, se eu estou girando em torno do eixo y, ele vai partir de y e vai até o começo da figura. Se o começo da figura é aqui, ele vai até aqui. E aí, aqui, esse é o meu raio. Quem é meu raio? É o próprio x, certo? Certo. Então, esse é o raio. E depois eu preciso entender quem é a altura. A altura pode ser, que, por exemplo, imagine que ao invés de eu ter essas duas curvas, se eu tivesse só isso aqui, ó, vou fazer aqui embaixo um outro exemplo. Imagina que eu tivesse só essa curva, tá? E aí fechando aqui um triângulo. Aí eu estou girando esse triângulo aqui, entendeu? Então, observe que eu só tenho uma curva. Então, ó, esse é o raio, tá? Esse aqui é o y igual a x. Esse é o raio que a gente viu que vale x. E essa daqui, ó, é a altura, concorda? Concordo. Então, ó, o que que eu quero mostrar para você? Nesse caso aqui de cima, a altura ela está entre duas curvas. Nesse caso aqui de baixo, ela está entre a curva e o eixo, entendeu? Entendi. Então, o que que a gente só precisa fazer qual é a conta que a gente tem que fazer? A altura aqui no caso aqui de cima, ela é o ponto final menos o ponto inicial, certo? E aí é aquilo que a gente viu lá, x
menos x quadrado, que é esse x aqui de cima e esse x quadrado aqui de baixo. Quando eu não tenho duas curvas, o meu ponto final é o próprio zero, certo? Que é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto inicial, esse aqui é o meu ponto final. Então, a altura, nesse caso, vai dar quanto? Quem é meu ponto final? Que me ponto. Esse ponto aqui, ó, que é o meu ponto final. Não é o mesmo de lá? É o mesmo, sim. Então, quanto que ele vale? X. Isso. E esse cara aqui, que ponto é esse aqui? X quadrado. Não. Não. O quadrado tá aqui, ó. Ah, tá. Aqui, quanto vale isso? Zero? Zero. Certo? Que é Ah, aqui, sim. ó. Sim. Entendi. Tá Seria, sobre o eixo. certo? Isso aqui é Certo. menos zero. Ou seja, a minha altura também é x. Esse é um cilindro de raio x e altura x. Pensa no seguinte, ó, esse eixo aqui é que isso às vezes pode complicar a cabeça de alguns e às vezes pode esclarecer. Esse segmento que eu estou fazendo aqui, ó, ele é paralelo ao y. Então, se eu pensar esse cara como sendo o y, ele é o y final menos o y inicial, que é o que eu estou chamando de ponto final e ponto inicial. Entendeu? Entendi. O y final é x. O y inicial é zero. Então é x menos zero. Mas esse nesse caso. Nesse caso aqui, o y final é x e o y inicial é x quadrado. Esse tamanho aqui vale x quadrado. Entendeu? Entendi. Então, x menos x quadrado. Então veja que para trabalhar com casca cilíndrica, eu nem preciso desenhar sólido. Basta desenhar uma boa planificação do sólido. E descobrir quem é o raio e quem é a altura. Tudo bem? Tudo bem. Entendeu? Entendi. Então agora é só fazer um pouco de exercício. Tá bom. Obrigado, professor. Tá, vou só fazer mais uma observação. Vamos ver se você entendeu mesmo. Agora que vem o caso, hein? Ó, e se eu girar aqui? Então, ao invés de eu ter esse sólido, você concorda que eu vou ter esse aqui, ó? Esquece isso, certo? Agora eu tô pensando só aqui. Esse é o meu sólido, que é o que estava na prova. Tudo bem? Tudo bem. Se eu estou girando em torno do eixo Y, em torno do eixo X, o meu cilindro vai depender de qual variável? De Y. De Y, certo? Certo. Então eu vou ter um raio dependendo de Y, ok? Então, ó, agora eu tenho isso aqui, ó. A minha altura agora vai ser desse jeito, certo? Antes a altura era nesse sentido. Agora a altura vai ser assim: ponto final menos ponto inicial. Essa é a minha altura. Esse aqui é o meu raio. Espera só um minutinho, Felipe. Eu preciso atender um telefone aqui, tá bom? Tá bom.
Oi, Felipe. Vamos rapidinho, que eu tinha uma reunião 4h30 e já está um pouquinho atrasado. Ah, tudo bem, professor. Então, ó, percebe? Então, o raio agora está nessa posição, na vertical, e a altura está na horizontal. Então, nesse caso, quanto vai valer o raio? Quanto vale esse Y, tamanho? Y, Y, certo? E quanto vai valer a altura? Lembrando, ó, isso aqui, ó, essa função é y igual a x quadrado, e essa função aqui é y igual a x. Mas essa altura agora, ela depende de y, certo? uhum. Então, o ponto final vai ser essa aqui, só que em função de y. Então, se eu tenho Y y quadrado. igual a x quadrado, quanto vai valer Ah, x? raiz de Y, Raiz de y, certo? E nesse certo? caso, que o y é igual a x, o x é igual a y. Então, isso aqui é mais fácil. Então, quanto é que vai dar essa altura? Raiz de Y menos Y? Raiz de y menos y. Entendeu a ideia? Entendi. Então é isso. Agora é só mandar bala. Valeu? Valeu, professor. Então, bons estudos aí, Felipe. Obrigado. Falou!